Hello, welcome to your English class number 8. Hoje nós vamos falar sobre horário, como perguntar que horas são e como responder. Seguimos para o nosso slide número 2, slide number 2, que já tem a pergunta. What time is it? Então é a maneira como nós perguntamos que horas são. Então, tem alguns detalhes que são diferentes do português e tem algumas maneiras que parecem meio estranhas que eles usam para responder a hora. Então, hoje a gente vai falar sobre elas, tá bom? Mas, basicamente, como que funciona? Para você perguntar que horas são, você pergunta What time is it? E para responder, você responde com it's, né, que significa são, o número correspondente à hora e em seguida o número correspondente aos minutos. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é 7h15. Aí eu vou responder, são 7h15? Eu vou responder, it's 7:15. Então, 7 correspondente à hora e 15 correspondente aos minutos. 7:15. Fácil, né? Bem tranquilo. Aí tem um detalhe que é diferente do português. Por mais que normalmente a gente fale às 8 da noite, 9 da noite, a gente tem a opção de dizer às 20 horas, 21 horas, 15 horas, 16 horas. Em inglês, eles falam horário de 1 ao 12. Eles não falam 13 horas, 14 horas, 15 horas. Então, isso não existe. Por isso, para poder identificar se é no período da manhã, tarde ou noite, eles têm o AM e o PM. Então, aqui tá falando. Em inglês, a hora só é falada de 1 a 12. Para saber o período do dia que se refere, utilizamos o AM, que é após a meia-noite, e o PM, após o meio-dia. Para horas redondas, a gente também acrescenta o o'clock. Horas redondas assim, 1, 2, 3, 4, não 1h30, 2h30, 3h30, essa não. Só horas redondas mesmo, tá? Então, se passou de meia-noite, vai dizer 1 da manhã, a gente fala 1 a.m., 2 da manhã, 2 a.m., passou do meio-dia, 1 da tarde, 1 p.m., 2 da tarde, 2 p.m., ok? Aí nós temos um exemplo aqui que é They want to meet us at 7 p.m. Eles querem nos encontrar às 7 da noite, né? Em ponto. Esse o'clock seria em ponto. Então, aqui a gente tá falando 7, só que é da noite, a gente tem que usar o PM e usou o o'clock porque é 7 como hora redonda. Tranquilo até aqui? Vamos seguir pro slide número 3. Slide number 3. Aí tem as outras maneiras de responder as horas, não só falando o minuto, a hora e o minuto. É importante você saber, pro caso de você perguntar, a pessoa responder, você sabe o que ela tá falando, né? Não que você tenha que usar a mesma forma. Para responder, você sempre pode falar só a hora e o minuto tranquilamente, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui falando. Existem maneiras específicas de falarmos meio-dia e meia-noite. Então, meio-dia é midday, né? Noon ou 12 p.m., ok? Meia-noite a gente sempre fala midnight, ok? Ou 12 a.m. também é uma outra maneira. 15 minutos é muitas vezes falado como a quarter, quando dizemos são 15 para tal hora. Então, se são, por exemplo, 5h45, como no exemplo aqui, a gente pode dizer it's a quarter to 6. São 15 para as 6, né? Então, esse quarter representa 15 minutos, que é um quarto de hora. Se você dividir 60 minutos da hora por 4, aí você vai ver que dá 15 minutos. Então, quarter. Aí tem uma observação. Quando informamos a hora atual, não utilizamos o o'clock,
pois é subentendido de que a pessoa que pergunta saiba se é de manhã ou tarde ou noite, né? Então, se a pessoa vai perguntar que horas são agora, eu não preciso falar que são tanto p.m., porque, por exemplo, agora, no horário desse vídeo, é 1h40 da tarde. Se a pessoa me pergunta o horário, é lógico que ela sabe que não é 1h40 da manhã, né? Então, a gente só falaria 1:40, tá? Esse é só pro caso se você for informar alguma coisa, marcar alguma coisa que pode ser que seja no horário diferente, aí você fala o PM só para ter certeza, olha, realmente não é 1 da manhã, é 1 da tarde. Aí a seguinte aqui fala, outra maneira de falar as horas, mas que não é muito utilizada é o past. Então, para saber quantos minutos se passaram dentro daquela hora. Então, exemplo aqui, a gente tem 10:10. Como que a gente pode usar esse 10:10 falando esse past? O exemplo que a gente tem aqui é it's 10 past 10. Então, são 10 minutos passado das 10. Não é uma maneira muito comum, mas pode ser que alguém responda assim pra você. Ah, são 10:20. It's 20 past 10. Então, são 20 minutos passado das 10. Ok? Então, a gente também pode usar o quarter nessa mesma situação. A gente pode dizer que são 15 minutos passados das 2, por exemplo. Então, eu posso dizer, it's a quarter past 2. Então, são 2:15, 15 minutos passado das 2. Isso parece um pouco confuso, mas é só para vocês saberem caso precisem usar, tá? Porque você pode dizer, como eu falei, só o número referente à hora e o número referente ao minuto. É muito mais fácil. Mas tem essas particularidades que eles costumam usar no idioma inglês. Então, para você ficar sabendo, é importante. Perfeito? Então, aqui a gente encerra a parte das horas. A gente segue em frente para o slide número 4, onde temos o Weather Forecast, que é a previsão do tempo. Então, nós temos uma moça aqui, o desenho de uma moça mostrando aqui a temperatura. O exemplo a gente está trabalhando com Celsius mesmo, tá? A gente não está usando Fahrenheit. Então, a gente tem um texto aqui dela explicando, eu vou ler para vocês. Good evening. Let's present the weather forecast for tomorrow. It is going to be cloudy at night, and it's going to be cloudy, and it might rain on the East Coast. The temperature in New York is not going to pass 15 degrees, with a heavy rain in the evening. On the West Coast, it's going to be partly cloudy. In Oregon, 22 degrees, and the temperature might reach 28 in California. It will be a nice weather in the Midwest. In Florida, it's going to be hot, but it might hail in the afternoon. This is Joyce Jackson on Fox News. Okay? Então, é só uma brincadeirinha aqui de uma pessoa apresentando a previsão do tempo. Perfeito. Seguindo essa previsão do tempo, nós temos aqui o vocabulário referente ao tempo. Então, tem várias palavras aqui, eu vou falar para vocês poderem pegar a pronúncia correta, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro temos cloudy, que é nublado, might, pode, né, de possibilidade, tipo, pode chover, it might rain. East, que é leste, degrees, graus, drizzle, chuvisco, west, oeste, partly, parcialmente, reach, alcançar, Midwest, meio oeste, hail, chuva de granizo, né, chover granizo, sunny, ensolarado, rainy, chuvoso, thunderstorm, tempestade, lightning, raios, thunder, trovão, snow, neve, warm, quente, mais pro lado do ameno, não que é quente, insuportável de quente. Quente de agradável. Hot é quando realmente está muito quente, então se fala hot, calor, quente.
Cold é frio, windy com vento, stormy tempestuoso, snowy com neve, hurricane significa furacão ou ciclone, tornado é tornado, né? Se escreve igual, só muda a pronúncia, earthquake terremoto, breeze brisa, wind vento, foggy nublado e drizzling chuviscando. Tá? Então agora eu vou falar só as palavras em inglês. Cloudy, might, east, degrees, drizzle, west, partly, rich, midwest, hail, sunny, rainy, thunderstorm, lightning, thunder, snow, warm, hot, cold, windy, stormy, snowy. Snowy é com neve, né? Acho que eu tinha pulado esse. Hurricane, tornado, earthquake, breeze, wind, foggy e drizzling, ok? Então, esses são os vocabulários para temperatura e condições climáticas. Seguindo em frente, continuando no mesmo tema, a gente vai para um diálogo sobre a temperatura, dialogue talking about the weather. Então, temos um diálogo aqui entre Josh e Jasmine. Então, vamos lá, começamos aqui com Josh. Hey, Jasmine, it's so hot outside. Do you want to go to the swimming pool? Jasmine, that's a great idea. Josh, do you like the sunny weather? Jasmine, I like it, but I prefer when it's colder. We can stay inside, having some hot chocolate, and watching movies under the blanket. Josh, that's nice, but it's so much cooler when the weather is nice and warm. We can go to the pool, have ice cream, play outside, get a tan. Jasmine, it's because the hot weather makes me lazy. I don't feel like doing anything. But I'm excited to jump in the pool though. Josh, let's go. Muito bem. Então esse aqui é um diálogo, dois amigos, um que prefere o calor para poder ir para a piscina, se bronzear, tomar sorvete, e outro que prefere um frio para ficar em casa assistindo um filme, tomando chocolate quente. Então, tem as duas visões aqui. Aí a gente termina o diálogo com uma pergunta. How's the weather like today? Então, se alguém pergunta para você, how's the weather like today? Significa como está o tempo hoje. Se você for traduzir ao pé da letra, vai ser como o tempo gosta hoje. Mas essa pergunta é uma expressão, então significa como está o tempo. Então, você pode responder, tá ensolarado, tá chovendo, tá tendo uma tempestade. E por aí vai. Muito bem, e aqui nós terminamos a nossa aula no slide número 7 com o vocabulário do diálogo do lado esquerdo e do lado direito nós temos o vocabulário do vídeo. Eu mandei um link para vocês e tem um link aqui também nesse slide. Então, o vocabulário do vídeo a gente tem I guess so, humid, northern, holidays, overcast, reporting, heard, news, sleepy, scared, ok? Muito bem, gente, então a aula de hoje é isso. Nos encontramos na aula ao vivo, então. Tchau, tchau!